Se eu te disser que um único sapo, do tamanho da ponta do seu dedo, tem veneno suficiente para matar 10 homens adultos, você encara isso como exagero ou como um recado claro da natureza de que tamanho não é documento? E, mais importante, como é que um animal tão pequeno consegue ser tão perigoso para qualquer predador que se atreva a morder? Muita gente acha que sapo só assusta por ser nojento, mas a verdade é que alguns deles carregam verdadeiros laboratórios químicos na pele. E essa defesa química não é só uma curiosidade. Ela molda o comportamento de predadores inteiros, influencia cadeias alimentares e até ajudou a criar armas de caça em tribos humanas. Você já tinha parado para pensar que um simples sapo pode decidir quem vive e quem morre em um ecossistema? Agora, se você ainda está comigo, aqui vem a parte mais estranha. Muitos desses sapos venenosos não nascem venenosos. Eles dependendo da comida, do ambiente e até da evolução de seus inimigos, para se tornarem essas pequenas bombas químicas ambulantes. Em alguns casos, o predador que se arrisca a atacar não só pode morrer, como pode aprender, na marra, a nunca mais repetir aquele erro. Então hoje, vamos entrar no micro-universo da pele desses animais. Você vai olhar para qualquer sapo de um jeito completamente diferente, e talvez até pensar 2 vezes antes de chegar perto de um sapo colorido demais. Vamos começar por um detalhe que quase ninguém percebe. A cor de um sapo pode ser mais letal do que o próprio veneno. Se você vê um sapo amarelo brilhante, azul metálico ou um verde com manchas vermelhas intensas, qual é a sua primeira reação? Achar bonito? Tirar uma foto? Ou sentir um leve incômodo, como se algo ali estivesse errado? Essa sensação não é à toa. O cérebro dos predadores também sente isso. E é exatamente essa a intenção. Essas cores chamativas são parte de uma estratégia chamada coloração aposemática. Traduzindo, é a natureza gritando, não me toque, em cores neon. Em vez de tentar se esconder, o sapo venenoso faz o oposto. Ele vira um outdoor ambulante anunciando que é tóxico, ruim de engolir e possivelmente fatal. Parece uma péssima ideia se expor assim. Mas aqui está o segredo que quase ninguém nota. Se o veneno é realmente eficaz, o risco de ser visto diminui porque os predadores aprendem rápido a evitar essa combinação de forma e cor. Em ambientes tropicais, como as florestas da América Central e do Sul, os sapos conhecidos como sapos ponta de flecha são um exemplo clássico. Eles têm cores absurdamente brilhantes e, mesmo assim, vivem relativamente tranquilos, andando por folhas, troncos e pedras sem muito esforço para se camuflar. O motivo? Qualquer predador que um dia tenha provado um desses sapos provavelmente não vai querer repetir a experiência. Mas aqui vem um detalhe interessante. Se você ainda está me ouvindo, nem todo sapo venenoso é colorido e nem todo sapo colorido é venenoso. Existem imitações, os chamados mímicos. Alguns sapos, não tão tóxicos assim, adotam cores parecidas com os supervenenosos só para enganar os predadores e pegar carona nessa reputação mortal. O predador vê, associa ao risco e desiste. Agora fica uma pergunta no ar. Se a cor por si só já é uma arma, o que exatamente está escondido na pele desses animais que torna essa ameaça tão real? A pele de um sapo venenoso é como uma farmácia que só vende remédio na dose letal. Não é um veneno único, simples. São misturas complexas de moléculas, chamadas toxinas, que afetam o sistema nervoso, o coração, os músculos e até o cérebro dos predadores. Em alguns casos, basta encostar a boca no bicho para começar a sentir os efeitos. Um dos grupos de sapos mais famosos nesse sentido são os dendrobatídeos, os sapos ponta de flecha. Eles produzem alcaloides extremamente potentes, como a batracotina. Só para ter uma ideia, uma quantidade minúscula dessa substância é suficiente para paralisar completamente um animal grande. Ela age nos canais de sódio das células nervosas, impedindo o funcionamento normal dos impulsos elétricos. Resultado, o coração e os músculos param de trabalhar como deveriam. Já os sapos do gênero bufo, como o popular sapo cururu, produzem outra família de toxinas, as bufotoxinas, que afetam principalmente o coração. Elas podem causar arritmias, alterações na pressão sanguínea e, em doses maiores, parada cardíaca. E o mais assustador é que muitos predadores não precisam nem comer o sapo inteiro. A simples mastigada já libera toxinas suficientes para causar problemas sérios. Se você ainda está comigo, presta atenção nisso. Muitos dos compostos retirados da pele de sapos venenosos têm uso potencial na medicina.
Alguns são estudados como analgésicos potentes, outros como ferramentas para entender melhor o sistema nervoso. Então, aquilo que mata um predador na floresta pode ser a base de um remédio no futuro. Mas aí vem a grande questão: como esses sapos conseguem produzir toxinas tão fortes sem morrer intoxicados por elas mesmas? E, mais estranho ainda, se eles são tão venenosos, por que alguns deles nascem completamente inofensivos? Acontece que a maioria dos sapos venenosos não inventa o veneno do zero. Eles pegam matéria-prima do ambiente, principalmente de pequenos animais que comem. Muitos sapos coloridos da América Latina, por exemplo, se alimentam de formigas, ácaros, besouros e outros invertebrados que já carregam substâncias químicas defensivas. O que o sapo faz é uma espécie de reciclagem letal. Ele come esses animais, processa as moléculas e as armazena em glândulas na pele, modificando ou concentrando o veneno. Em outras palavras, a dieta cria o veneno. Se você criasse um desses sapos em cativeiro, alimentando com insetos comuns de terrário, muitas vezes ele perderia boa parte da toxicidade. Esse detalhe muda completamente a forma de ver esses animais. Não é só genética, é também estilo de vida. Em algumas espécies, os filhotes nascem praticamente sem toxinas e vão se tornando mais perigosos conforme começam a caçar e a incluir presas quimicamente armadas no cardápio. Ou seja, um predador que der sorte de encontrar um jovem ainda pouco tóxico pode até sobreviver à experiência e aprender com isso. Mas acertar um adulto bem alimentado pode ser a última refeição da vida dele. Se você está acompanhando, guarda essa ideia. Dietas específicas gerando venenos específicos, porque isso tem uma consequência direta na guerra evolutiva entre sapos e seus inimigos. Muda o jeito que pássaros, cobras e até mamíferos lidam com eles. Agora, se os sapos são tão perigosos assim, por que ainda existem animais que tentam comê-los? E o que realmente acontece quando um predador morde um sapo venenoso? Para um pássaro inexperiente, como um jovem gavião ou um corvo que nunca encontrou um sapo venenoso, a primeira tentativa pode ser traumática. Imagine a cena. O pássaro vê aquele animal pequeno se mexendo devagar, aparentemente fácil de pegar. Ele se joga, agarra o sapo com o bico e, ao tentar engolir, entra em contato direto com as toxinas da pele. Em poucos segundos, pode sentir ardência na boca, formigamento na língua, salivação excessiva e até dificuldade para engolir. Em casos mais graves, começa a ficar descoordenado, perde o equilíbrio e cai de galhos ou pedras. Alguns sobrevivem, mas jamais esquecem a experiência. Aquela combinação de forma, cor e cheiro fica registrada no cérebro como um grande não, e a partir daí, qualquer coisa parecida é evitada. Cobras também entram nessa lista. Algumas serpentes tentam atacar sapos, e, dependendo da espécie de sapo, essa é uma péssima ideia. As toxinas podem causar falhas musculares, paralisia da mandíbula e, em casos extremos, morte por parada respiratória. Além disso, muitos sapos têm glândulas paratoides, aquelas bolsas atrás da cabeça, que espirram secreções tóxicas quando comprimidas. A cobra morde, aperta e recebe uma dose forte diretamente na boca. Mamíferos, como cachorros, são vítimas bem conhecidas de sapos venenosos em áreas urbanas. Quem vive em regiões com sapos cururu, sabe. O cachorro morde o sapo, começa a babar muito, fica desorientado, pode ter convulsões e, sem atendimento, pode morrer. Isso mostra que mesmo animais bem maiores, com sistemas complexos, são extremamente vulneráveis a essas defesas químicas. Você ainda está aqui? Repara num ponto. Não é só matar ou não matar. Muitas vezes, o objetivo do veneno é causar uma experiência tão ruim que o predador desenvolve aversão permanente. E esse aprendizado ajuda a proteger, não só aquele sapo, mas toda a população que se parece com ele. Mas aí surge uma dúvida. Se os predadores aprendem tão rápido a evitar esses sapos, por que existem registros de animais que parecem completamente imunes, como certas cobras e alguns pássaros especializados? Aqui entra uma das partes mais fascinantes dessa história: a evolução da resistência. Quando uma espécie de sapo desenvolve um veneno poderoso, ela ganha uma grande vantagem sobre a maioria dos predadores, mas em um ambiente com muita pressão alimentar. Sempre aparece algum indivíduo de outra espécie com uma mutação que o torna um pouco mais resistente. No caso de algumas cobras que se alimentam de anfíbios tóxicos, pesquisadores já encontraram alterações em proteínas do sistema nervoso que reduzem a sensibilidade aos venenos que afetam canais de sódio
ou receptor específico. Na prática, o veneno ainda entra no corpo, mas não se encaixa tão bem nas fechaduras do sistema nervoso. É como tentar abrir uma porta com a chave certa, mas com os dentes desgastados. Essas pequenas resistências, ao longo de muitas gerações, podem produzir predadores especializados em comer presas venenosas. É uma corrida armamentista. O sapo desenvolve um veneno mais potente, o predador evolui uma resistência maior, e assim por diante. Em alguns casos, o predador até passa a usar o veneno a seu favor, acumulando toxinas no próprio corpo como defesa secundária contra outros inimigos. Se você ainda está comigo, pensa comigo nessa reviravolta. O que começou como defesa do sapo pode virar proteção para o próprio predador que o come. Isso mostra que a defesa química não é um jogo isolado, mas uma negociação constante entre ataque e proteção. E os humanos entram nessa história de um jeito ainda mais curioso, porque, em alguns lugares do mundo, a nossa espécie decidiu usar o veneno dos sapos como arma. Povos indígenas da América do Sul, por exemplo, aprenderam a usar o veneno de certos sapos ponta de flecha em suas zarabatanas e flechas. Eles capturam o sapo, aquecem levemente ou estimulam a pele para que ele libere secreções, e então passam essas toxinas na ponta de dardos. Um único dardo envenenado pode derrubar um animal de caça grande, como um macaco ou até um pequeno mamífero de médio porte, paralisando em pouco tempo. Isso mostra o quão potentes são essas substâncias. O que um predador na floresta teme instintivamente, o ser humano aprendeu a transformar em tecnologia de caça. E não para por aí. Cientistas começaram a estudar essas toxinas não só pelo risco, mas pelo potencial benefício. Algumas moléculas derivadas de sapos têm sido testadas para uso em remédios para dor, problemas cardíacos e até distúrbios neurológicos. Se você ainda está aqui, percebe o contraste? Para um predador comum, um sapo venenoso é um risco de vida. Para um humano com conhecimento, ele é um arsenal químico que pode se transformar em ferramenta, remédio ou arma. Mas não se engane, o perigo é real também para nós. Crianças curiosas, animais domésticos e até adultos desavisados podem ter problemas sérios ao manipular sapos venenosos, principalmente se levarem a mão da pele do animal para a boca, olhos ou feridas. E se eu te disser que, sem querer, os humanos também estão mudando o equilíbrio dessa guerra química, espalhando sapos venenosos por lugares onde eles nunca estiveram antes? Quando introduzimos espécies exóticas em novos ambientes, criamos cenários desastrosos. Um exemplo conhecido é o do sapo cururu introduzido na Austrália para controlar pragas agrícolas. O que aconteceu foi o oposto do planejado. Os sapos se multiplicaram, espalharam-se em grande número e começaram a envenenar predadores locais que não tinham nenhuma experiência evolutiva com aquele tipo de toxina. Cães, coates, lagartos grandes e até alguns marsupiais começaram a morrer após tentarem comer esses sapos. Sem ter aprendido a evitar aquele tipo de presa e sem resistência natural ao veneno, os predadores locais viraram vítimas em massa. Isso mostra o poder que a defesa química de um único tipo de sapo pode ter sobre ecossistemas inteiros. Se você ainda está comigo, percebe que o veneno não é só um problema individual, é um fator que pode reestruturar cadeias alimentares completas. Quando muitos predadores morrem, certas presas aumentam, o equilíbrio se rompe e o ambiente muda. Ao mesmo tempo, estamos destruindo habitats de muitas espécies de sapos superespecializados que têm venenos únicos e estratégias que levaram milhões de anos para se desenvolver. Perdê-los não é só uma tragédia ecológica, é também perder possíveis medicamentos e informações sobre como a vida aprendeu a se defender quimicamente. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas todos esses venenos são usados só para defesa? O sapo nunca usa essa química para atacar? Na maior parte dos casos, os sapos são presas, não predadores de topo. A toxina está na pele, exposta, esperando o contato com a boca ou a mucosa de quem tenta comê-los. Eles não injetam o veneno ativamente, como cobras fazem com presas. É um escudo passivo, não uma espada. Mas isso não significa que eles sejam completamente indefesos em termos comportamentais. Algumas espécies complementam a química com postura. Ao serem ameaçados, eles arqueiam o corpo, levantam as costas, estufam as glândulas paratoides para que pareçam maiores e mais acessíveis à mordida. Como se estivessem dizendo, se você quiser tentar, vai ter que morder bem aqui, no ponto mais tóxico. Outras espécies exibem o ventre colorido ao se virarem de costas,
mostrando um aviso brilhante apenas quando estão em perigo. Se você ainda está comigo, guarda essa imagem. Um sapo pequeno, aparentemente frágil, que ao ser atacado, se transforma em um anúncio vivo de perigo. A química está ali o tempo todo, mas o comportamento amplifica o efeito. Mesmo assim, existem exceções. Alguns sapos têm toxinas tão fortes que se tornam perigosos até para quem só manipula com a mão desprotegida por muito tempo. Irritações na pele, olhos e mucosas podem acontecer apenas pelo contato. E, carregando essa informação para o nosso mundo urbano, isso explica por que muitas recomendações de segurança dizem: não mexa em sapos que você não conhece, principalmente se forem muito coloridos ou se tiverem aquelas glândulas grandes atrás da cabeça. Depois de tudo isso, a pergunta que fica é: afinal, o que a defesa química dos sapos venenosos nos ensina sobre a natureza, sobre evolução e até sobre nós mesmos? Ela mostra, em primeiro lugar, que a sobrevivência não depende só de força física ou velocidade. Um animal pequeno, lento e aparentemente indefeso pode se tornar intocável quando usa a química ao seu favor. O veneno é uma forma sofisticada de inteligência evolutiva, uma maneira de transformar fragilidade em ameaça. Em segundo lugar, escancara a importância da memória e do aprendizado. Muitos predadores não precisam morrer para que o veneno funcione. Basta uma experiência ruim para que uma geração inteira de animais comece a evitar aquele tipo de presa. Isso cria uma dança constante entre aparência, gosto, cheiro e experiência. Se você ainda está aqui comigo até agora, percebe também como essas defesas químicas ligam áreas diferentes do conhecimento: ecologia, evolução, farmacologia, comportamento animal e até cultura humana. Pensa nos venenos sendo usados como flechas, nos medicamentos em potencial, nos ecossistemas alterados pela introdução de sapos em novos ambientes. E por fim, existe uma lição prática: respeitar esses animais. Sapinhos coloridos ou sapos feios de jardim carregam histórias complexas no corpo. Alguns podem ser inofensivos, outros podem representar risco real. Observar à distância, não manipular sem necessidade e ensinar crianças e donos de animais domésticos sobre esses riscos é uma atitude simples, mas essencial. Agora eu quero ouvir de você. Você já tinha ideia de que a defesa química dos sapos venenosos era tão poderosa e complexa assim? Conhecia algum caso de animal ou até cachorro intoxicado por sapo? Comenta a sua experiência e o que mais te surpreendeu nesse mundo microscópico de toxinas e estratégias de sobrevivência. Se esse conteúdo abriu sua cabeça para ver sapos de outro jeito, considera deixar o like e se inscrever. Tem muito mais coisa bizarra, fascinante e às vezes perigosa acontecendo bem debaixo do nosso nariz na natureza. E eu quero te mostrar isso em detalhes, um animal por vez.